Meus amigos, que a paz de Jesus permanece em nossos corações. Hoje nós vamos falar sobre os 2 cegos curados. É um texto exclusivo de Mateus e se encontra no capítulo 9, versículo de 27 a 31. Nós sabemos que os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, 3 são considerados sinóticos, ou eles se coordenam em si, que é o de Mateus, o de Marcos e o de Lucas. O de Marcos é o menor de todos, mas todos bebem na fonte de Marcos. Tem muita coisa que está em Marcos, está em Lucas, muita coisa que está em Marcos, está em Mateus. Há também uma fonte que só Lucas conhece, que é exclusiva de Lucas, que é conhecida pelos estudiosos como fonte L, fonte de Lucas. E há uma fonte exclusiva de Mateus, que é chamada fonte M, que só Mateus conhece. Esse é um caso. Nenhum outro evangelista fala sobre esse caso de cura, o que já bota a nossa atenção para funcionar, né? A exclusividade desse tema em Mateus. Logo, a importância, o destaque que Mateus dá para um tema e para os outros passou despercebido. Como Mateus apresenta o seu evangelho lá no Sermão do Monte, a parte mais iniciática que tem, né? Que ele faz Jesus subir ao monte para nos apresentar esse sermão, no sentido de que ele apresenta as bem-aventuranças, de ser um tema mais elevado em Mateus, mais, podemos dizer assim, mais espiritualizado, mais iniciático, diferente de Lucas, que faz Jesus descer o monte, apresentando mais algo para o povo, para aqueles que estão começando o trabalho espiritual, para aqueles que estão ligados à lei de causa e efeito, que estão presos ainda a esse vai e vem das encarnações sucessivas, mostrando mais uma historicidade em Lucas. Ficamos então mais atentos ainda com esse caso de Mateus. Ele nos sugere mais uma visão espiritual do caso do que necessariamente um fator histórico. Mas vamos primeiro para o caso da história em si. O texto começa dizendo assim: e Jesus saindo dali da onde? Da casa de Mateus. De quem? Da própria casa dele. Mateus, autor desse evangelho. Por quê? Porque Mateus deu um banquete. Jesus estava nesse banquete. Depois foi para a casa de Jairo, na casa de Jairo, em que Jesus também curou a filha de Jairo, que foi o tema da vez passada. Então, nas duas situações, Jesus estava em Cafarnaum. Quando diz saiu dali, ou saiu da casa de Mateus, onde que ele pernoitou, ou na sequência do próprio texto de Mateus, saiu da casa de Jairo. Ele estava então aonde? Na cidade de Cafarnaum, que quer dizer a cidade o Consolador. Jesus sai então da casa do chefe da sinagoga e vai, diz o texto, em direção à sua casa. Aqui o texto não diz aonde era a sua casa. O texto diz que ele foi para a sua casa. Evidentemente, como ele ficava na casa de Pedro, há muita discussão com relação a isso. Por que o texto não diz que foi para a casa de Pedro, e sim para a sua casa? A casa de Pedro e Jesus já assumia como a dele? Esse é um ponto que a gente levar em consideração. Há muitos estudiosos que chegam a dizer assim, que quando ele saiu dali e foi para a sua casa, como diz o texto, é porque ele alugou uma casa ali, ou porque ele tinha um apartamento ou uma casa pequena em Jerusalém. Agora repare, se nós formos pensar em termos históricos, Jesus ter uma casa em Jerusalém, em Cafarnaum, Jesus tem uma casa em Cafarnaum, já fica a se pensar assim, poxa, mas tinha de cuidar da casa, tinha de arrumar a casa, tinha de ter pessoas para cuidar dela. E há uma outra passagem que diz que o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça,
E aí ele não tinha então essa casa por causa disso? Ou será que quando ele falou essa expressão, o Filho do Homem não veio de repousar a cabeça, foi só no sentido espiritual que ele disse, não no sentido material? Quer dizer, não tem onde repousar a cabeça no sentido de não ter sossego, de não ter alguém que o aceite aqui entre nós, nesse sentido, né? Bom, mesmo assim, fica assim, essa dúvida. O que a história mostra com um sentido mais próprio, que a gente costuma falar assim, até quando viaja. Eu viajo assim bastante para fazer palestras, para outras situações, a gente costuma dizer assim, estou louco para chegar em casa, para tomar um banho. E aí você está no outro local, você está hospedado no hotel, ou você está hospedado na casa de um amigo, ou na casa de um confrade, não é isso? Você fala, chegar em casa. Né? Então, essa colocação mostra que o que estava se passando mesmo, historicamente, que é mais óbvio, é que era a casa de Pedro. Além do mais, na casa de Pedro era casado. Pedro era casado, tinha filhas, tinha mulher, ajudava a tomar conta. Tinha a sogra que Jesus curou, ajudava a tomar conta. Tinha um irmão dele, que era André, que também era casado e que ajudava a tomar conta. Então, é muito mais fácil nós pensarmos no sentido de ele foi para a casa de Pedro. Isso no sentido da história. Mas repare que aqui o texto fala apenas que ele foi para a sua casa. Historicamente é que nós levantamos, por estar em Cafarnaum, a casa de Pedro. Podemos dizer, a casa de Pedro é uma consequência, uma explicação. O texto apenas diz que ele foi para a sua casa. Então, se é a sua casa, é a casa do Cristo. Historicamente, a gente pode pensar na casa de Pedro. Muito bem. Agora, um outro ponto é que 2 cegos começaram a gritar, diz o texto. A palavra é bem forte. Aliás, eu quero que vocês corrijam aí, porque assim, diz aqui, 2 cegos o seguiram clamando. Aí está a palavra clamando, né? Tudo isso, essas expressões da tradução, é para o texto ficar mais bonito, o texto ficar mais elegante, né? Mas no original está mesmo gritando. Aliás, em outras passagens nós vemos também cegos gritando. E eles então começaram a gritar assim: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Aqui o texto bota, tenha piedade de nós. Eu queria que vocês trocassem. A palavra no original é misericórdia. No original, em hebraico, se escreve até Enson, misericórdia. Então tenha misericórdia de nós. A misericórdia era aquela espada usada na guerra, quando a pessoa estava ferida, não tinha condição de sobreviver, então ele pediu um amigo do seu exército, do seu batalhão, que tivesse misericórdia. A palavra misericórdia é espada. A espada, então o sujeito enfiava nele para matá-lo logo, para acabar a sua angústia, o seu sofrimento. Não vamos aqui pensar em levar ao pé da letra em situação como essa um problema de eutanásia. Aí não é um caso de eutanásia, né? É um caso mesmo de desespero de guerra. Então, é como se estivesse dizendo assim, diante de um sofrimento imenso, Senhor, que nós estamos passando. O nosso sofrimento é muito grande. Se nós pensarmos nessa espada, a espada da misericórdia, que é matar o outro na hora da guerra, a mesma expressão que ele está usando aí. Tem essa misericórdia, como se os 2 cegos sofressem muito por causa disso. E diz a passagem que eles foram gritando e Jesus seguindo para casa. E eles gritando. Agora repare que Jesus enxergava, a turma que estava com Jesus enxergava, e a gente pode imaginar que eles caminhavam com mais facilidade. Os cegos ainda tinham de procurar a casa, precisavam ser guiados, né? Precisavam ser orientados aonde estava a casa do mestre. Tanto que, quando diz a passagem, Jesus chegou em casa, entrando em casa, aí os cegos vão chegar. Olhe bem, acompanhe a passagem. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando: Filho de Davi,
tenha misericórdia de nós. Quando chegou a casa, ou melhor, quando entrou em casa, os cegos se aproximaram e lhes perguntou. E ele lhes perguntou. Então, repare, ele entrou em casa, só aí que os cegos se aproximaram. Repare a dificuldade de serem cegos, de acompanhar quem não é cego, diante de um local que necessariamente eles não conheciam. Então precisavam procurar, ou precisavam de orientação, ou precisavam que alguém indicasse para eles aonde era essa casa que Jesus foi. Aí eles se aproximaram. E aí, como eles estavam gritando, Senhor, tenha misericórdia de nós, aí Jesus vai dizer assim, vocês têm fé. Olha a expressão de Jesus. Vocês têm fé. Aí está credes, toquem no credes por fé. Vocês têm fé que eu possa fazer o que pedis? Quer dizer, vocês têm fé que eu possa fazer. Aí a palavra no original é dinamis, de dinamismo, de energia, de força. Eu tenho essa força. Vocês creem, vocês têm essa fé, vocês têm essa certeza, vocês têm essa confiança de que eu tenho essa força para fazer o que vocês estão pedindo? O que eles estavam pedindo? Olhem bem. Vamos lá. Ao sair Jesus dali, 2 cegos o seguiram clamando, Filho de Davi, tem piedade de nós. Quando Jesus entrou à casa, os cegos se aproximaram. E ele lhes perguntou, credes que eu possa fazer o que me pedis? O que eles pediram? O que eles pediram? Não pediram nada de cura. Não está isso. Eu vou reler aqui a passagem para vocês, pelo amor de Deus. Prestem atenção. Olha o texto. Ao sair Jesus dali, da casa de Jairo ou da casa de Mateus, se for pela sequência histórica da casa de Jairo, o chefe da sinagoga, 2 cegos o seguiram e gritavam, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Quando Jesus entrou na casa, entrou na casa, os cegos se aproximaram desta casa, se aproximaram dele e lhes perguntou, ele perguntou, Jesus, credes que eu possa fazer o que me pedis? Os 2 cegos responderam, sim, Senhor. O que eles pediram? Tá certo? Sofriam profundamente. O que eles pedem é misericórdia. A interpretação nossa é que é cegueira. Nós é que estamos interpretando, porque eles eram cegos. Nós é que estamos interpretando. Um cego pode vir correndo atrás de você, tenha misericórdia de mim, só está querendo um pedaço de pão. Um cego pode dizer, tenha misericórdia de mim, só pode estar querendo um dinheiro. Ou me guia por aí por esse caminho, porque eu preciso atravessar uma rua. Né? Quantos cegos pedem, por favor, me ajudar aqui a atravessar a rua, sair do metrô, entrar no prédio? Não é isso? Eles pediram misericórdia. Jesus pergunta, vocês acham, vocês têm fé, vocês têm confiança, que eu tenho força, eu tenho dinamismo, eu tenho a força, eu tenho a tal força, que possa fazer aquilo que vocês querem, como vocês querem. Vamos pegar aqui a expressão, não é nem fazer o que Jesus quer, mas é o que eles querem. Crede que eu possa fazer o que me pedis. O que eles estão pedindo é misericórdia. Os 2 responderam, sim, Senhor. Ele então lhes tocou nos olhos. Quem tocou nos olhos foi Jesus. Jesus é que interpretou que era problema nos olhos. Está interpretando como a gente.
Tá certo? Eles pediram misericórdia. Jesus então vai tocar nos olhos deles e falar assim: poxa, mas perdemos tanto tempo à toa, se o problema é nos olhos. Tanto que Jesus vai interpretar como os olhos. Então vocês estavam certos logo no início, que eles queriam o que? Eram os olhos, não é isso? Mas observe, eles pedem misericórdia. Jesus toca nos olhos deles. E diz a passagem, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. Tocou nos olhos dele, conforme a vossa fé. Conforme aquela frase inicial: crede, tendes fé, tendes confiança que eu possa fazer o que vocês estão pedindo? E eles falaram: sim. Jesus então toca nos olhos e diz: faça conforme então o que vocês pediram, e seja feita conforme a fé de vocês. Muito bem? Os olhos de ambos se abriram e Jesus lhe proibiu determinantemente que falassem do fato. A palavra no original é de um peso imenso. Os homens aí estão mostrando muita humildade de ir atrás de Jesus, porque eles gritaram para Jesus ter misericórdia deles. Apesar de eles serem cegos, Jesus continua indo. Eles vão atrás de Jesus com toda a dificuldade de cego, conseguem chegar aonde Jesus estava, tá certo? E é aí, nesse exato momento, que eles ficam então curados, depois da afirmação de que eles tinham coragem, que eles tinham confiança no poder de Jesus, na força de Jesus para atender o pedido deles. E aí Jesus então vai dizer determinantemente, tira essa palavra determinantemente e coloca aí. Jesus vai roncar. A melhor tradução, assim, para nós seria zangar. A melhor colocação seria brigar, falar com uma vibração de ronco, de tremor, uma vibração, uma palavra que é muito complicada de traduzir, porque é um ronco, como se fosse um rugido. Que eles não dessem conhecimento do fato, troca a palavra aí, para que eles não falassem para ninguém, é uma interpretação da passagem, mas é apenas que eles não dessem conhecimento do fato disso para ninguém. Jesus fala roncando, fala fremendo, fala tremendo. Curou os olhos. Podia dizer: olha, não conta para ninguém. Mas por que falou assim roncando? Por que falou vibrando? Por que falou tremendo? Falou com uma força imensa para que não dessem conhecimento disso a ninguém. Jesus fala com essa potência. A palavra, aqui no nosso caso, parece até que a pessoa estava brigando, estava zangado. Tá certo? E mal que Jesus fala isso, diz aqui: mas os dois foram e espalharam para todo o país, para toda a terra, para toda a região, troca o país por região, para toda a região, a fama do mestre. Espalharam. Aí a melhor forma para a expressão espalhar também é dar conhecimento. Jesus diz, com muita vibração, chegou a roncar, tremendo, fremir: não deem conhecimento do fato a ninguém. Ele sai e a fama de Jesus, eles dão a conhecer a fama de Jesus por toda a região. Aí a gente fica sem entender absolutamente nada, porque Jesus fala com essa força e imediatamente eles desobedecem. Quando eles começam num processo de obediência exemplar, repare que eles gritam, repare que eles, como cegos, se sacrificam, repare que eles vão atrás de Jesus,
se aproximam do mestre, pedem por misericórdia a Jesus. Jesus pergunta se eles confiam, eles dizem que eles confiam na força de Jesus, eles dizem que eles têm capacidade. Jesus diz, então seja feita como a fé de vocês. Tocou nos olhos e diz lá que os olhos deles se abriram. Mas aí já começa a complicar também. O negócio de olho abrir, a pessoa é cega, ela está com os olhos abertos. Ou os olhos eram fechados porque tinha alguma pele tapando os olhos. Normalmente o sujeito é cego, está com os olhos abertos. Então por que os olhos se abriram? Bom, essa é uma expressão da Bíblia. É uma expressão que já está lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, versículo 17. Também no livro de Isaías, no capítulo 35, versículo 3. Quando fala essa expressão, abrir os olhos para o cego, é uma expressão. Logo, ela é uma interpretação. É como se o sujeito é cego, é como se ele tivesse com os olhos fechados. É como se tivesse. Evidentemente que os olhos da pessoa estão abertos. Tá certo? Mas é uma expressão, me ajudem aí com a palavra. É uma maneira de falar, mas que não é a realidade em si. Tá certo? É algo que a gente precisa interpretar. É por isso que eu estou dizendo que é uma expressão, não é a realidade, não é o fato histórico. Eles não estavam com as pálpebras fechadas, eles só não enxergavam. A expressão é que para quem não enxerga, os olhos fechados. Mas quando se coloca isso num texto espiritual, como o de Mateus, a gente já fica com a mente já atenta. Além do mais, por ser uma expressão bíblica, que está lá no livro dos Reis e também no livro de Isaías. Logo também no livro de Isaías, um livro de um grande profeta. Agora, vamos também falar um pouquinho da fé. Jesus aí trabalha por demais essa colocação da fé. Você tem fé. Você tem fé, confiança absoluta, que eu tenho força, que eu tenho poder, energia, magnetismo para fazer o que vocês estão pedindo? E eles falam sim. Então eles confiam que Jesus tem essa força, eles têm essa certeza inabalável. Jesus então fala, seja feito segundo o que vocês pedem. Aí é mais uma vez o argumento da fé. Necessariamente não precisa se ter fé para ter cura. Olha o caso da filha de Jairo. Foi da onde que Jesus acabou de sair da casa de Jairo. Ela não estava doente? Ela não estava em coma? Ela pediu alguma coisa a Jesus? Não. Então, repare que no caso da viúva de Naim, o rapaz já estava sendo levado para o túmulo, né? Então Jesus foi lá e fez ele voltar. Necessariamente Jesus não fala de fé para curar. Como se estivesse dizendo assim, tem poderes que cabe ao homem aqui na terra resolver, e ele pode curar independente de você ter fé ou não. Por exemplo, um sujeito vai se matar e ele pula lá de cima e aí se arrebenta todo. Aí o médico chega, o bombeiro leva ele para o hospital, começa todo um tratamento, todo enfaixa a pessoa, costura, etc. E o sujeito vive. Repare que houve uma intervenção humana e a pessoa se salvou, mesmo sem a vontade dela, ela queria se matar. Então, assim também tem muitas curas aqui que independem da nossa vontade. Muitas curas que são, podemos dizer assim, de energia humana, que o humano faz. Médium faz. Espírito da grandeza de Jesus faz. E médico também, dependendo de muitas coisas, faz também. Não precisa da nossa fé. Agora, tem outros casos que Jesus fala de fé. E aqui, nesse caso em particular, a mensagem é sobre fé. O ponto principal para que possa haver essa intervenção, e a intervenção vai ser feita segundo a capacidade deles, não de Jesus. Jesus diz, seja feito então como vocês pediram, segundo o nível de vocês, segundo aquilo que vocês estão desejando. É aí, neste caso, Jesus está trabalhando a palavra fé.
Nem sempre. Agora, tem casos que a fé é fundamental. Sem ela, a coisa não vai para frente. Nós sabemos como está a influência psicológica em muitas curas, né? As pessoas estão com a mesma doença, um tem determinação, tem força psicológica e ele se cura, tem outro que não tem força psicológica e não cura. A atitude psicológica, hoje nós sabemos o quanto é importante para vários tipos de doenças. Para câncer, para outras coisas, o sujeito está desanimado, acha que não vai dar certo, a doença pega ele com muito mais força, é muito mais difícil ele se recuperar. Agora, tem hora não, tem hora que a fé é fundamental. Por exemplo, tem uma passagem em Mateus, no capítulo 13, versículo 58, em que Jesus estava em Nazaré, a cidade em que ele foi criado, né? em que ele teve todo o desenvolvimento da sua, que a gente poderia dizer, daquilo que é considerado infância, juventude, né? De Jesus, até os 30 anos, ele estava na cidade de Nazaré, e diz aqui a passagem, ele não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Então, como em Nazaré, eles não davam muita crença a Jesus, ao ponto de acharem que era impossível Jesus realizar coisas maravilhosas lá, porque eles não conseguiam admitir que o Cristo pudesse ser de Nazaré. Pode em Nazaré vir o Cristo, era uma expressão que ele usava. Nazaré era uma cidade tão pequenininha, tão insignificante, né, que das 45 cidades faladas por Flávio José, grande historiador judaico, Nazaré nem é citada, né? Nas tradições talmúdicas, Nazaré nem é citada. Então, dado essa visão de insignificância dos próprios moradores de Nazaré, em que eles se achavam fracos, que eles se achavam insignificantes, que eles achavam sem expressão, eles não admitiriam nunca que o Cristo pudesse ser de Nazaré. Então eles não acreditavam que o Cristo, ou melhor, que Jesus poderia ser o Cristo, porque em Nazaré não tem nada de importante, e o Cristo é a coisa mais importante que tem. Então, dada essa fraqueza mental, podemos dizer assim, essa fraqueza psicológica, o próprio Jesus fala, e o Evangelho de Mateus coloca, e ali ele não fez muitos milagres, ou muitos fenômenos, por causa desta incredulidade. Repare que para alguns casos, a fé é fundamental. E para outros, necessariamente. É o caso de alguns médicos podem curar, independente da gente ter fé ou não. Agora, por exemplo, no caso de uma dor de cabeça, um médium pode colocar a mão, você se sentir melhor, né? Você ficar curado da sua dor de cabeça e não acreditar no passe, não acreditar no fenômeno e ainda sair duvidando, será que foi ele mesmo? Eu só sei que a minha dor de cabeça melhorou. Pronto, esse é um caso. Agora, daí há outros exemplos. Aqui é fundamental. Primeiro, que Jesus fala de fé e eles dizem que eles têm esta fé. Já vimos que fé, nós falávamos na semana passada, fé quer dizer canal. É um canal de sintonia com o alto. Um canal de sintonia com Deus. A palavra fé nada mais é do que sintonia. É completamente diferente de crença. Por isso que eu pedi para trocar. Crença é algo que se duvida. Crença é algo que não tem certeza. Eu creio que daqui a pouco vai parar a chuva. Mas eu não tenho certeza. Eu creio que amanhã vai fazer sol, mas eu não tenho certeza. Fé é mais do que crer. Fé é como se você fosse lá no amanhã e ver o dia de sol e dizer, amanhã vai fazer sol. Fé é uma certeza, fruto de uma visão. Fruto de uma visão. A palavra fé é mais do que crença vulgar. Ela é sintonia. O melhor exemplo que eu tenho para a fé é o aparelho de rádio. O aparelho de rádio ele está em fé, ele está em sintonia com a emissora. Não é ele que toca a música nem que fala. Quem faz é a emissora. Ele apenas está em sintonia com ela. E aonde ele entrar em sintonia, daí aquele ponteirinho fiel, aonde ele entrar em sintonia, ele pode sintonizar a Globo, a Rádio Tupi, ele pode também sintonizar a Rádio Rio de Janeiro. Aonde ele está na sua faixa de sintonia.
Agora imagina quando você entra na faixa de sintonia divina, isso que é a fé. Quando você entra na faixa de sintonia com o alto, ou na faixa de sintonia crística, quando você entra na faixa de sintonia crística, não é você o aparelho que faz, é a emissora que toca ou que age através de você. Já não é mais você fazendo, é o Cristo que faz através de você. Sintonia é isso. Você abrir um espaço como um aparelho para que a emissora toque por seu intermédio. E eles estavam buscando a sintonia crística. Tanto que eles começam assim: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Essa expressão, filho de Davi, Ben Davi, nada mais é do que uma declaração de que ele era o Cristo. Filho de Davi é uma expressão bíblica que quer dizer seu pai, que ele é o Cristo. Toda vez que a Escritura fala em filho de Davi, no caso da Bíblia, do Novo Testamento, e 15 vezes é usada essa expressão no Novo Testamento, filho de Davi apenas está dizendo que ele é nada mais, nada menos do que o Cristo. Para os judeus, o Cristo seria filho de Davi. Tanto que Jesus vai nascer em Belém. E tu, Belém, não será a menor das cidades. De ti sairá o meu Salvador, porque Belém é a cidade de Davi. Jesus vai explicar isso nessas 15 vezes em que o Evangelho diz que filho de Davi quer dizer o Cristo, quer dizer o Messias esperado. Cristo é diferente de Jesus, né? Jesus é o personagem, Jesus é o Espírito em si. O Cristo é a função, é a missão. Eles achavam que viria alguém que seria o tal grande enviado, o tal ungido de Deus. A palavra Cristo quer dizer ungido de Deus. E esse alguém, eles diziam, nada mais é do que filho de Davi. Jesus vai explicar nessas 15 passagens lá, que o Novo Testamento diz que ele é filho de Davi, Jesus explica que, de forma bem clara, que filho de Davi no sentido de que vem da procedência de Davi, mas Davi não quer dizer que gerou ele, nem que Davi seja maior do que ele. Ou melhor, Jesus vai dizer assim: como eu não posso ser filho, o Cristo pode ser filho de Davi, se Davi o chamava de Senhor? Onde tem essa colocação de que o Messias é filho de Davi? Vocês poderão ver no Salmo 17, nos versículos de 23 a seguinte, onde que é colocado pelo próprio Davi como é a postura do Messias. Um exemplo, ele chega a dizer até que ele, o Yahvé, ele está falando do Yahvé dele, e o Messias é o Yahvé que iria aparecer entre nós, ou o Jeová que ia aparecer entre nós, ele chamava ele de Senhor e dizia que ele era a rocha dele, Davi. Por isso que Jesus diz que a rocha, que é a pedra angular. Muito bem. Agora, então, nós temos que entender que quando a Bíblia fala que o Messias é filho de Davi, é porque vinha da descendência de Davi. Mas aí como é que ficam as escrituras? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, que gerou etc, que gerou Davi, que gerou Salomão, que gerou, e gerou José, casado com Maria, da qual nasceu Jesus. Repare que o verbo muda. Um gerou outro, que gerou outro, que gerou outro. Muito bem, quando chega no caso de José, aí diz, e aí gerou José. Até José é geração. Agora José era casado de Maria, da qual nasceu, e muda o verbo. Já não é mais gerar, é nascer. Então, vamos dizer, apenas Maria é da tribo de Davi. José é da tribo de Davi. Apenas como referência histórica. O filho de Davi aí é como referência histórica. Mas não quer dizer que Jesus é filho de Davi, nesse sentido. Aliás, o próprio mestre fala, como o Senhor pode ser filho de Davi se o próprio Davi não chamava de Senhor? Expressão de Jesus. Então o próprio mestre não se coloca como filho de Davi.
apenas sim na descendência de Davi. Isso é muito interessante, porque a palavra Davi quer dizer amado. A palavra Davi quer dizer amado. E amado, ou melhor, amor. E aí fica de forma bastante interessante essa coisa do amor, porque Jesus é o amor. Jesus é filho do amor. Jesus é a expressão do amor. Entendendo? Jesus é o próprio amor. E a lei que ele vai nos trazer é a lei que ele veio vincular, que é o amor. A lei que resume todos os profetas. Tudo é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. E isso resume toda a lei e os profetas. Ele não só veio nos falar do amor, ele não só veio ser a manifestação do amor, ele era o amor, ele era filho do amor. Vocês já podem então imaginar que ele era maior que Davi, como ele mesmo disse. Tá certo? Davi me chama de Senhor. Apenas ele vem dessa geração de amor. Essa é a colocação. Agora, é muito para se pensar. Eu queria que vocês começassem a pensar isso a partir de agora, que Davi quer dizer o amado, né? E João, o evangelista, sempre foi chamado de discípulo amado. Mas acho que mais claro, impossível. Agora, então é a manifestação do amor. Ele, filho do amado. Logo, é filho de Deus. Isso ele é. Jesus é filho de Deus. Como se Deus fosse o Cristo cósmico, ele o Cristo interno de cada um de nós. É a expressão do Deus transcendente, que é o Deus imanente. A expressão, a manifestação do Deus cósmico, ou do Cristo cósmico, no Deus imanente, ou no Cristo interno, ou na centelha divina. Tá certo? Agora, o que nós estamos vendo aí, que esses cegos, pela primeira vez no Evangelho de Mateus, pela primeira vez, identificam Jesus como Messias. Tá certo? Quando ele usa a expressão bem Davi, era a expressão que os judeus aceitavam de que o Messias seria da descendência de Davi. Eles vêm atrás e começam a gritar: Senhor, filho de Davi, Senhor, filho de Davi. Mais tarde, depois, isso vai correr, quando começa a fama de que Jesus é o Cristo. Essa é a primeira vez. Como esses cegos sabiam que Jesus era o Messias. Tá certo? Como os cegos sabiam que Jesus era o Messias. E aí, se a gente pode até pensar em termos de visão espiritual, aí então que complica mais. Se eles não tinham visão espiritual, como é que eles sabem que Jesus foi o Messias? Alguns estudiosos chegam a levantar a suspeita que eles estavam fazendo isso simplesmente para agradar o mestre. Eu vou chamar esse cara de Messias para ser curado. Poxa, mas isso aí é usado de uma astúcia, de uma falsidade, né? O que não vai corresponder quando Jesus pergunta: vocês acreditam, ou melhor, têm fé, ou têm poder, ou têm energia para fazer o que vocês estão pedindo? Sim, Senhor. E aí vão ser falso de dar um título para Jesus só para aparecer, só para agradar o mestre, como se estivesse dizendo que Jesus precisasse daquele título para fazer tal coisa. É colocar na boca dos cegos algo de astúcia, né? Algo de ficar querendo agradar os outros com palavras, e palavras muito graves, porque chamar o outro de Messias, chamar filho de Davi, é como se estivesse dizendo: você é o Messias, e sair gritando na rua: Messias, Messias, me cura. Isso, a reação dos judeus seria imensa com relação a ele. Como você está chamando esse cara de Messias? E como é que pode? Nós conhecemos o pai dele, nós conhecemos a mãe, nós conhecemos os irmãos dele, os parentes, nós sabemos que ele é de Nazaré. Pode de Nazaré ver alguma coisa importante? Como é que vocês estão falando isso, que ele é um Messias? É um título muito grave. Mesmo se eles tivessem, como querem alguns, que eles estavam falando isso para aparecer, para tentar agradar Jesus, para dar um título maravilhoso para Jesus, não corresponde quando Jesus pergunta se eles tinham fé, certeza. Eles dizem sim. Eles não podiam estar usando de astúcia. Astúcia 1 minuto antes e verdade, fidelidade 1 minuto depois.
Não tem lógica. Então, para ficar dentro do texto, nós vamos ver que eles eram cegos. Terminou a parte histórica da nossa passagem. Passagem histórica é só essa. Jesus curou, tocou nele e eles ficaram curados. Jesus tinha força, tinha o magnetismo, eles tinham vontade de estar curados, Jesus tinha o poder e curou eles. Bom, terminou a passagem. Aonde que foi? Na casa de Pedro, em Cafarnaum. Agora vamos pensar agora aqui no texto de Mateus. Qual o interesse de ser dois cegos? Por que dois cegos? O que você faz para um cego, você faz para dois. O que você faz para um, para dois, você faz para três. Veja no caso de leprosos. Eram 10 leprosos. Jesus curou os 10. 9 nem voltaram para agradecer. Quer dizer, reparam aí o fenômeno de cura que não precisa de fé. Tá certo? 9 nem voltaram para agradecer. O outro voltou, um voltou para agradecer. Então repare que cura 10 leprosos. Ao mesmo tempo cura um leproso. Cura um paralítico. Cura 2 cegos. Isso aí. Apenas a gente fica pensando assim. Por que falar aqui em 2 cegos? Por que os cegos não pediram para enxergar? Os cegos pediram misericórdia. Foi Jesus que tocou nos olhos dele. E aí resolve, tocou em que olhos dele? Nos 4 olhos. Eles eram cegos. Então a gente imagina que se o sujeito é cego, ele é cego dos 2 olhos. Eram 2 cegos, então Jesus tocou em 4 olhos. Ele diz que tocou. Tá certo? Então vamos. São tantas coisinhas assim que a gente fica questionando o texto. Já começa a coisa excepcional deles tratarem Jesus como Messias. Segundo, eles não pedem cura, não pedem para enxergar, eles pedem misericórdia. Eles se esforçam por demais, eles gritam, estão gritando pelo Cristo. Estão gritando, dizendo, filho de Davi, Messias, ungido. Eles estão gritando. Se ungido, Messias, eles começam a gritar. Vão atrás de Jesus. Jesus entra na casa, eles se aproximam, se esforçam, são diligentes. Vão atrás do mestre. Dizem que tem fé, que tem confiança. É Jesus que toca nos olhos. Sendo assim, a gente pode já pensar em coisas muito mais espirituais do que as materiais. Então eu convido vocês com outro tipo de viagem agora. Vamos falar de coisas espirituais, não mais materiais. A material, a história é essa que nós já contamos. Foram curados, aonde? Cafarnaum, na casa de Pedro. Porque Jesus tinha magnetismo, eles foram lá pedir, confiavam que Jesus tinha esse magnetismo, essa força, e aí foram curados. Muito bem, agora vamos para o lado espiritual. Eles começam a gritar, a pedir, a solicitar que o Filho de Deus, o Messias, tenha compaixão deles, tenha misericórdia deles. O que eles querem é um encontro crístico. O que eles querem é ser um com Cristo. O que eles querem é enxergar espiritualmente. O que eles querem é ter um contato Cristo, um contato divino. Por isso que o texto não fala em casa de Pedro, diz a casa de Jesus. Eles vão procurar a casa do Cristo, antes de tudo, na profundeza do coração, na morada do Espírito, na individualidade. Não é na superficialidade, não é aqui nas coisas materiais que se encontram no Cristo. É lá na profundidade. Se alguém disser, diz o próprio Jesus, eis o Cristo ali, eis o Cristo acolá, não vá, não veja, porque antes de tudo ele está dentro de nós. Diz Jesus, ele não vem com aparatos exteriores, ele é interno. Está se falando do Cristo interno, do eu divino. E para ter esse encontro crístico é necessário muita determinação. É necessário muita busca, é necessário muita procura, é necessário muita diligência. É necessário gritar, é necessário chorar. Diz Jesus, lá na bem-aventurança, está em Mateus,
Bem-aventurados os que mendigam o espírito, que a gente traduz bem-aventurados os pobres de espírito. O pobre de espírito não pode ser bem-aventurado. Lá a palavra é que mendiga o espírito. Então, bem-aventurado é que fica pedindo o espírito divino, fica mendigando. Quando você fica como um pobre na rua, ele fica pedindo: por favor, me dá mais bola, me dá mais bola, me dá mais bola. Quem quer ter um encontro com Cristo, ele fica mendigando o espírito, ele fica gritando, fica pedindo, solicitando o Cristo. Mesma coisa quando Jesus fala: bem-aventurados os que choram. Ninguém pode, se for assim, todos nós seríamos bem-aventurados, porque todos nós choramos. Não é isso. É bem-aventurados os que choram, os que sofrem, os que são aflitos por causa do Espírito de Deus. Essa que é a grande bem-aventurança. Então o sujeito chora, ele se esforça, ele faz toda uma luta, todo um caminho para encontrar a casa do Cristo e ser um com ele, ter a visão, ter a gnose espiritual, ter iluminação. Por enquanto que você não tem esse encontro com Cristo, você é cego. E eles já começam, eles já sabem por intuição. Então esquece que eles eram cegos fisicamente. Eles eram cegos espiritualmente. E já reconhece que por meditações, por estudo, por compreensão, que eles têm que procurar o Cristo para poder enxergar espiritualmente, para ser iluminado. São os iniciados. São aqueles que procuram, são aqueles que batem, são aqueles que buscam, são aqueles que pedem. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, acha. Todo aquele que bate, a porta se abre. Diz Jesus: eu sou a porta do ovelho. O sujeito vai lá bater, vai atrás, vai procurar o Cristo. E por enquanto que o Cristo está na casa dos outros, é superficialidade. Por enquanto que ele está no caminho, é superficialidade. O negócio é se aproximar da casa do Cristo. Ir lá na casa do Cristo, lá na interioridade, lá na mais profundidade do coração, na raiz espiritual. É isso que eles queriam enxergar espiritualmente. Por isso que pela primeira vez ele é reconhecido como Filho de Deus. Aí o Jesus, por isso que se explica por que Jesus ficou calado. Porque não é justo dois cegos pedirem: Jesus me cura, e Jesus sai andando. E eles ficaram gritando e Jesus vai andando. Jesus entra em casa, e eles eram cegos, deviam ter dificuldade para chegar diante de Jesus. Tiveram de pedir auxílio a um a outro para chegar onde estava lá. Aí quando chega Jesus, pergunta: vocês acreditam mesmo? Agora, se nós interpretarmos como esse encontro espiritual, é diferente. Esse encontro Cristo, esse casamento Cristo é necessário. Muita luta, igual o namoro. O sujeito é filho daquela moça, ele se aproxima e começa a corte, e começa a paquera, e dá florzinha, e dá olhazinho. Agora não está mais rápido, né? Agora está mais. Mas é todo um cortejo para chegar lá aonde ele quer. Ser um com ela, casar com ela, se acasalar com ela. Assim, para você ser um com Cristo, se aproximar do Cristo, ter a visão crística, é necessário você esforçar. Sair dessa cegueira que é fruto da nossa queda espiritual. Preste atenção. A nossa cegueira é fruto da nossa queda espiritual. É todo um caminho de evolução, é todo um caminho de se desfazer das coisas do mundo e acreditar somente em Cristo. Por isso que ele fala: nós sofremos profundamente. Misericórdia que nós estamos pedindo. Aí eu falei no caso da espada, a misericórdia. Por quê? Porque todo santo que busca assim esse contato com Cristo é uma luta na alma. Veja o caso de Santa Teresa, tá? Como ela lutava, como ela brigava com as trevas, aquilo que ela chamava de noite sem estrela, para ter esse encontro com Cristo. Que alegria quando ela tinha esse encontro com Cristo. Meu avô é São João da Cruz. Então essa luta, a luta de Francisco para ser um com Cristo. Assim na vida todos nós passamos por aqui desejando enxergar as coisas materiais ou ter coisas materiais. Esse daqui estava querendo coisa espiritual. Tanto que ele está se referindo ao Messias, ele não está pedindo nada ao Jesus histórico. Sem querer negar que o Jesus histórico é o Messias. Ele estava se referindo ao Cristo. Eu quero um encontro com Cristo. Eu quero ir na casa tua. Ele não fala em enxergar. Não fala em enxergar. Olha, nós sabemos que a sede dessa compreensão espiritual é o olho físico. Não, o olho, o terceiro olho, que é o chakra central, que fica entre os dois olhos.
entre os dois olhos. Então é um olho só. Se fosse um cego, Jesus tocou no olho dele e ele ficou curado. Então ele era cego de um olho. Jesus tinha de tocar nos dois olhos. Agora, se eu boto dois cegos, eu posso falar, sim, agora dois chakras, no caso frontal. Então Jesus tocou, foi no chakra frontal, abriu a visão espiritual. É o terceiro olho. Se vocês estudarem o livro Entre a Terra e o Céu de André Luiz, onde no capítulo Irmã Clara, lá vocês vão ter as definições lá dos chakras, as explicações. É o chakra do entendimento, da compreensão, da visão espiritual. Então eles lutaram, sofreram, choraram, gritaram, uma luta para sair da cegueira material, da cegueira física, da cegueira espiritual, da falta de compreensão espiritual. Eles queriam entender, queriam ser um com Cristo. É uma luta, por isso que eles falam em misericórdia. É um sofrimento. É quase como se desfazer da personalidade física para se integrar na individualidade espiritual. Aí Jesus toca nos olhos dele. Quando fala em dois cegos, aqui para o nosso português fica mais fácil, porque agora são dois centros de força que Jesus tocou. Mas aí nós vamos ainda colocar mais ainda. Vamos continuar com a ideia do dois. Porque pouco importa agora se nós saímos da história em si, da cegueira material, e entramos para a visão espiritual, já vamos sair também dessa ideia da história de ser dois cegos, três cegos, cinco cegos, 10 cegos. Apenas vamos ficar naquilo que Mateus se interessa, que é no número 2. O número 2 é o número barrigudinho. O número 2 é o número da fecundação, por isso que o 2 significa mulher. O 2 é o número da fecundação, significa mulher, por isso que o 2, o desenho dele é barrigudinho. O 1 é como se fosse um falo, como se fosse um pênis. É o número da masculinidade, da virilidade. O 1, quando está com 2, ele fecunda o 2. O 2 fica barrigudinho, ou melhor, vai gerar uma nova criatura, que é o 3, que é o filho. Repare, até nessa sequência 1, 2, 3, como nós temos bem essa coisa espiritual lá na numerologia, né? Quando o pai se une com a mãe, quando o macho se une com a fêmea, nasce um filho. O terceiro é a mesma coisa, quando um, que é a virilidade, o pênis se une com 2, que é o útero, nasce o terceiro, que é o filho, ou é um resultado, é um fruto. Assim também eles estão querendo se unir a Cristo, que é a virilidade. Você acredita que eu tenho essa força, que eu tenho essa dinâmica, que eu tenho esse poder aí, a virilidade. Olha a lição passada. Senti sair, no caso da mulher da hemorroísa, senti sair de mim uma força. Então é essa virilidade, tá certo? E a pessoa recebeu, a hemorroísa recebeu energia, ela é o 2, ela ficou fecunda, ela foi receptiva. Agora eles vão também como cegos, eles querem enxergar, eles querem ser um com Cristo, eles vão pedir, vão lá, procuram, batem, sofrem, gritam. E aí Cristo pergunta: vocês acreditam que eu tenho esta força? Eles sim, acreditam que então seja feito. E aí então eles se unem, se casam. Nasce um resultado, o 3. Qual é o 3? Não mais cegos, mais videntes. Agora eles não são mais cegos, são videntes espirituais. Agora eles são um com Cristo. Agora eles podem dizer como Paulo: já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Essa é a busca. Se vocês até notarem, a carta número 2 do tarô é a carta da sabedoria. E o que eles estavam querendo? Não era a misericórdia divina. Jesus toca nos olhos para que eles fiquem iluminados, e os olhos deles se abriram. Olha só, Jesus toca nos olhos, os olhos se abriram. Agora sim, os cegos, quando você toca nos olhos, os olhos dos cegos estão abertos. Agora a expressão é que Jesus tocou e os olhos se abriram. Logo, está se falando do olho central, do centro de força do chakra. Esse sim está fechado. Esse está fechado. O chakra é como se fosse uma pétala, uma flor. Ele fica fechado como um botão. Quando você tocou, com uma força, o magnetismo faz com que ele se abra. É uma força que vem de dentro, não vem de fora. Se você pegar o botão da flor e tentar abrir, você vai estragar a rosa futura. A força divina vem da raiz
e aí o botão se transforma em rosa, se abre. Assim também essa força divina saiu deles e abriu no chakra central, tá certo? No chakra frontal, no terceiro olho, ele se abriu como uma flor. Então por isso que diz, os olhos se abriram. Agora, então, nós vemos que não só os olhos se abriram, mas eles passam a enxergar espiritualmente. É a carta 2 do tarô. A carta 2 é da sabedoria, é da luz, é da compreensão. Quando se diz que a pessoa quer ter luz espiritual, não é ter luz. Você pode estar no meio de luz e não enxergar nada. Aliás, assim, se o sol está aqui, a gente olha para o sol, a gente fica cego. Luz demais nos cega. Não é o problema de luz física, é luz espiritual. E a luz espiritual se chama sabedoria. Se vocês notarem, na cabeça da mulher, da carta 2 do tarô, ela tem uma tiara com 3 níveis: o nível espiritual, o nível energético e o nível material. A energia divina desce, ela está com o livro nas mãos. Melhor, a sabedoria é reflexo desses 3 níveis. A energia desce do espírito, é a descida dos ideais, como explica o professor Pedro Baldo. A energia desce do espírito, vai para o mundo energético, o mundo espiritual, vai para o mundo físico, aí é registrada no livro. A sabedoria é a divina. Um livro é sábio quando ele retrata as leis divinas. Então o que eles estavam pedindo era essa sabedoria, essa iluminação espiritual. Quando eles foram buscar o Cristo, eles chegaram na casa do Cristo, repara com a palavra sabedoria, saborear. Eles não estão pedindo intelectualidade, eles querem compreender a teologia ou os livros bíblicos para entender que é o Messias. Não, eles já acreditam que é o Messias e eles querem procurar o Messias não nos livros, mas na casa dele. Logo, eles não estão querendo intelectualismo, eles estão querendo sabedoria. A própria palavra sabedoria vem do latim de saborear. Você pode ser um especialista na laranja, mas nunca chupou uma laranja. O saborear é outra coisa. É degustar, é ser uma coisa. Quando você degusta, e aí você se alimenta, aquilo passa a ser seu, passa a ser energia sua, caloria sua. Algo que você pode dizer, já não sou eu mais. Quando eu sou a laranja, quando você chupa a laranja, você se identifica com ela, tá certo? Ela já passa a ser integrada a você. Assim também, quando você saboreia o Cristo, você é um com ele. Já não é mais a tua luz, é a luz do Cristo. Já não é mais a tua sabedoria, é a sabedoria do Cristo. É isso que eles estavam querendo. Muito bem. E Jesus então fala, fremindo. A palavra que eu disse para vocês, muito difícil de traduzir, é uma vibração interior. Podemos dizer até que é sem palavra. Era uma força tal, era um tremer de dentro, logo, interior. Eu coloquei aqui a expressão no original, é um sentir de dentro. Essa é a expressão da palavra. É um sentir de dentro, é uma força interior. Jesus falou: não deem a conhecer isso para ninguém. Porque esses encontros crísticos é muito interior. Só o que é muito profano que fala das suas intimidades. Tem que ser muito profano para falar das suas intimidades. Então, você vê essa garotada que aparecendo, uma piada que o sujeito foi com uma mulher muito bonita, estava fazendo um passeio, né? E um navio lá, bateu lá, todo mundo morreu. Só sobraram os dois. Ele aquela mulher lindíssima, né? E os dois foram para uma ilha. Ficaram numa ilha com aquela mulher lindíssima, ele começou a namorar ela. Mas ele não tinha ninguém para contar. Ele queria ter um amigo para contar que namorava aquela mulher bonita. Então diz a piada que ele pediu para ela botar um trabalhar com bigode e falou: eu estou transando com você. Então é uma piada bem baixa, mas que mostra bem essa coisa de que só o que é vulgar gosta de contar a sua intimidade. Você casa com a pessoa, você namora a pessoa, você não vai ficar contando o que você faz com ela na intimidade que você tem com ela, na relação mais íntima, a sexual, na hora em que vocês são um, em que não há mais pênis nem vagina, há uma unidade perfeita. Então a intimidade, a gente não conta. Você imagina a intimidade da intimidade da intimidade do encontro Cristo. Encontro Cristo, é isso que eu falo para gente. Primeiro, que ninguém entende. Segundo, que está todo mundo na exterioridade.
Ninguém sabe, cada um tem que buscar a porta dentro, é algo muito íntimo. É a coisa mais íntima que você tem, é o Cristo interno, tá? É a própria colocação, o Cristo interno. É o Deus que está dentro de você, é o eu divino, é o eu superior, é algo muito íntimo. E são coisas que não tem palavra para definir. Se você quiser contar para uma mocinha como é que é o orgasmo, ela que nunca teve, ou para um rapaz, como é que é o orgasmo? Você não tem palavra para dizer. É uma coisa assim, é uma coisa que você sente, é uma cosquinha, ou é uma energia, é algo que está enroscado e começa a se movimentar. Não tem palavra. O que é? Só quem sente. Assim também, como é que é, em graus muito maiores, o contato com Cristo? Esse encontro com Cristo. Você imagina se a energia sexual que está no chakra mais básico da coluna vertebral, aquela energia que explode o orgasmo sexual. Imagina quando ela sobe pela coluna vertebral, passa por todos os órgãos e vai explodir no entendimento da sabedoria. Qual é o sabor da iluminação? Qual o sabor da genialidade? Qual o sabor do encontro crístico, de uma visão espiritual, de uma satisfação de poder dizer como Paulo, já não sou eu mais que vive, é o Cristo que vive. Então você não tem palavra. Por isso que diz Jesus, isso não se conta para ninguém. Isso a gente não dá para conhecer para ninguém. Cada um é que tem que conhecer porta dentro da alma. Cada um tem que fazer essa busca, esse encontro. Já coisa de cego mesmo material, se for um cego, não tem como também. Agora, repare, você também não precisa fazer muito, então você é cego. Todo mundo te conhece naquela cidade. Daqui a pouco você passa a se enxergar, você pode não contar, mas todo mundo já vê que você está enxergando, alguma coisa aconteceu. Tá certo? Muito bem. Mesma coisa é nesse encontro Cristo. Você não tem que contar para ninguém, porque não tem palavra que possa explicar o que é isso. E nem as pessoas acreditam, e isso é uma coisa muito reservada, muito íntima, para você contar. Veja, quando o anjo apareceu para Maria, dizendo que ela seria a mãe do Messias, ela não saiu contando, nem para José ela contou. E José ficou aflito e resolveu abandonar ela. É algo que o alto tem que resolver. Esse encontro Cristo, você vai gerar o Cristo na sua alma, é algo que o José tinha de descobrir. Aí o anjo apareceu para José e resolveu. A própria Maria não profanou essa revelação. Ela ficou sozinha e sabia o quanto José sofria. Mas ele tinha de buscar por ele mesmo, descobrir a verdade. Então, principalmente agora você imagina gerar um Cristo na alma, não tem palavra, não conte para ninguém. Aí você fala assim, poxa, mas eles não obedeceram. Porque imediatamente eles saíram dando a conhecer para todos. Repare, se nós estamos falando em visão espiritual, eles acreditavam que Jesus era o Cristo, mostraram humildade, foram atrás de Jesus, gritaram, queriam esse encontro, conseguem esse encontro e vão profanar o que Jesus falou. Além do mais, se está lá nas Escrituras, há uma passagem do livro de Samuel, no capítulo 15, versículo 22. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, versículo 22. Obedecer é muito melhor do que qualquer oferenda que você possa fazer a Deus. Se obedecer é algo maravilhoso, se é algo mais sagrado do que a própria religião, do que os atos religiosos, poxa, os cegos, esses dois não obedeceram, podemos dizer, caíram na cegueira, ficaram cegos. Não tem lógica. Veja, Jesus diz, com força, sem palavra, uma coisa de dentro, isso não se conta para ninguém. É igual relacionamento sexual. Ninguém precisa te contar assim, com palavra. Olha, você vai casar, né? Aí a moça é virgem, o rapaz também, aí ninguém precisa te ensinar assim, ó, depois do relacionamento sexual, vocês não vão sair contando o que vocês fizeram. Ninguém ensina isso. Pode até ensinar como é que se faz o relacionamento sexual. Pode até dar iniciação sobre o relacionamento sexual. Mas não sobre isso. Isso é uma coisa de dentro. É espontâneo em você já saber lá dentro que essas intimidades a gente não fala. Assim também, por isso que eu quero dizer que é sem palavra essa colocação do Cristo. Isso lá do íntimo, esse encontro com Cristo a gente não conta para ninguém. E eles também não contaram. Dias já passaram. Olhem só. Mas os dois se foram e deram a conhecer
Aí para espalhar, por isso que eu falei para trocar por deram a conhecer, que é o verbo conhecer, deram a conhecer para toda a terra a fama de Jesus. Ora, qual é a diferença? Espalharam por toda a terra a fama de Jesus e deram a conhecer a fama de Jesus, a fama do Mestre. Qual é a diferença? Que espalhar dá ideia de fofoca, espalhar dá ideia de palavra, dá ideia de coisa vulgar. O dar a conhecer é diferente, já mostra algo mais profundo. E eu vou explicar. Quando uma pessoa tem um encontro crístico, e ele, como o dois, ele passa a ser receptivo ao Cristo, ele gera o Cristo no coração, ele passa a ser um iluminado. Ele não sai contando para ninguém que ele é iluminado, que ele é um por Cristo. Mas a sua atitude, só a sua presença, já mostra algo extraordinário aconteceu com ele. Sem dúvida ele é um filho de Deus, sem dúvida ele é uma manifestação do Cristo, sem dúvida o Mestre está com ele, sem dúvida o Cristo está com ele. Entendeu? É automático. Um santo não precisa fazer nada. Tá certo? Um santo age. Só a presença dele, só a presença, imagina ele entrar aqui entre nós, uma presença de um doutor Bezerra, um olhar do doutor Bezerra. Tá certo? Apesar de que eles vêm, eu sou muito pequeno, eu sou pecador, eu sou um sofredor, assim que eles falam. Não é isso? E é verdade que eles, comparado com Cristo, não dá muito para perceber, mas a presença deles já fala automaticamente que eles são do Cristo, que eles representam o Cristo. Automaticamente eles já espalham a fama do Cristo. Como Cristo é generoso. Aí não é misericórdia? Quando você vê um doutor Bezerra de Menezes, a gente percebe, quando a gente está com o doutor, como Cristo é generoso. Quando a gente vê um Chico Xavier e vê a obra do Chico Xavier, a gente, em vez de louvar o Chico, a gente vê como Cristo é misericordioso por nos dar algo assim, um homem dessa forma. Quando a gente vê uma obra como a do professor Pietro Baldi, que explica e esclarece tudo, a gente não vê que não é Pietro Baldi que é grande, não é Pietro Baldi que é um que Cristo. É quanto Cristo é generoso em enviar alguém que nos dá algo assim. Então, toda vez que você está com alguém extraordinário, uma Madre Teresa de Calcutá, um Francisco de Assis, não é eles em si mesmo a glória é do Cristo. Não é Francisco que é genial, é o Cristo, é o que o Cristo fez através de Francisco. Essas são as obras de Francisco que expressam o Cristo. Quanto mais Francisco agia no bem, mais a fama do Cristo aumentava. Porque não é Francisco por Francisco, é para Cristo. A coisa extraordinária de Chico Xavier não é para o Chico em si, é a obra do Cristo. Entendeu? Chico, Pietro Baldi, Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, Madre Teresa de Calcutá, a glória é do Cristo, para a maior glória de Deus, expressão usada na igreja, para a maior glória do Cristo. Então, toda vez que você está num desse encontro, você não sai profanando. E nenhum deles saiu profanando. Pietro Baldi não chega e diz, eu sou um com Jesus, Jesus esteve comigo. Né? Ele até trocou a palavra e botou sua voz. O Chico Xavier estava calado nesses encontros. Né? A Teresa d'Ávila falava da noite sem estrela. Então, eles são humildes, eles não ficam falando dessas intimidades. Tá certo? É a vida deles é que expressa Cristo. E aonde vai um grande, que é um com Cristo, a glória não está nele, está no Cristo. Ficou claro? Então, uma leitura de Mateus, uma leitura espiritual da passagem, nos mostra algo excepcional. Mais do que 2 cegos curados, são pessoas que sofrem, que lutam para encontrar Cristo. Quando encontram Cristo, passam a ser um com Cristo, passam a enxergar espiritualmente. E por causa disso, porque enxergam espiritualmente, a vida deles automaticamente dá fama, não para eles, mas para Jesus. Porque todo santo que quer ter fama em si mesmo, ele é tudo, menos santo. O santo, a glória não é dele, ele nem quer a glória para ele. A glória é do Cristo, ele faz tudo por Cristo, por causa de Cristo. Essa, então, é a explicação da passagem, aí tudo fica tão belo no texto de Mateus, que a gente pensa assim, nossa, como realmente a gente precisa buscar as coisas espiritualmente. Sair da materialidade e enxergar o lado espiritual das coisas.
Muita paz.